Voltamos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já segue nosso canal, curte, like, compartilha com todo mundo. Vai ser um prazer estar compartilhando algo da parte de Deus com você. E hoje nós começamos algo bem ambicioso aqui. Nós vamos ler todos os salmos e vai ser um desafio maravilhoso que o Senhor vai falar muito no nosso coração, vai ministrar muito no nosso coração. E é algo que nós vamos fazer juntos, então nós vamos estar pensando, elaborando, chegando a conclusões, tendo revelações da parte de Deus que antes nós não tínhamos. Então comente aqui o que o Senhor ministrar no seu coração, comente na sua igreja. Talvez você vai estar ouvindo esse vídeo e alguma mensagem, alguma palavra vai vir na sua cabeça, no seu coração. Compartilha na sua célula, compartilha na saudação da igreja. Eita glória! Compartilhe com as pessoas ao seu redor aquilo que o Senhor ministrar no seu coração através desse vídeo. Compartilhe esse vídeo também. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua felicidade, a sua alegria está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é maravilhoso, porque ele já começa estabelecendo aonde está o nosso prazer, aonde está a nossa alegria, aonde está a nossa satisfação. E a nossa satisfação, a nossa alegria precisa estar no Senhor. Precisa estar atrelado com as coisas do Senhor. E nada que não esteja, nada que não seja eterno, pode ser a nossa fonte de alegria. Então, nossa fonte de alegria e satisfação está no Senhor. E hoje eu estava conversando com a Vitória pela manhã no nosso devocional e na nossa meta de ler a Bíblia toda. Nós estávamos lendo Malaquias e ela estava falando a respeito de como nós nos inclinamos para coisas passageiras, coisas momentâneas. E como muitas coisas ocupam o lugar de Deus. Coisas que são boas, coisas que são prazerosas, coisas que não estão ligadas ao pecado, mas que estão ocupando o lugar de Deus. Então uma das coisas que ela falou é que muitas das vezes o nosso trabalho ocupa o lugar de Deus. A nossa faculdade ocupa o lugar de Deus. Existe o lugar da faculdade, existe o lugar do trabalho, existe o lugar do servir na igreja, mas muitas das vezes nós pegamos algo que está em um lugar e colocamos no lugar de Deus. E quando isso toma o lugar de Deus, nós nos inclinamos para aquilo, porque aquilo passa a ser o nosso Senhor, passa a ser o nosso Deus, passa a ser o nosso Pai. E nós acabamos entrando no pecado da idolatria, porque se aquilo ocupou o lugar de Deus e nós adoramos ao Senhor, nós adoramos Deus, agora nós adoramos o nosso trabalho, adoramos a nossa faculdade, adoramos o servir na igreja, e nós passamos a acreditar que o nosso trabalho é que vai nos sustentar. Então nós colocamos toda a nossa força, a nossa fé, nós acreditamos na força dos nossos braços. Nós acreditamos que quanto mais trabalharmos, mais provisão teremos, mais dinheiro teremos, logo teremos mais condições de comprar as coisas, de proporcionar coisas para a nossa família, e esquecemos que Deus é o nosso provedor. Então nós temos um problema financeiro, ao invés de buscar o Senhor e o Senhor prover através do trabalho, nós buscamos mais intensamente o nosso trabalho, acreditando que aquilo vai prover para nós o que precisamos, quando na verdade não provê, né? A gente pode até ganhar mais porque estamos trabalhando mais, acontece que estamos acumulando em uma cisterna furada, onde não retém a água, né? Então o nosso dinheiro vai embora os nossos recursos vão embora, a nossa força, a nossa vitalidade vai embora, porque nós estamos tendo o trabalho como o nosso Deus. E isso acontece dentro da igreja também. Às vezes você está servindo ali todos os dias, e colocou o serviço no lugar de Deus,
você passa a achar que você só está sendo bem quisto, que você é amado por Deus porque você está servindo. E quando você deixar de servir, você não vai ser mais usado por Deus, ou você não vai ser admirado por Deus, ou desejado por Deus. Então, você acha que quanto mais você servir, quanto mais você ofertar, melhor vai ser. Acontece que não é assim. Porque o Senhor, Ele te ama independente do quanto você entrega, porque Ele te amou primeiro. Então a nossa entrega está associada ao amor. Então nós ofertamos porque amamos o Senhor, nós servimos na igreja porque amamos o Senhor, nós oramos porque amamos o Senhor. Então passa a ser uma relação de intimidade, não de compensação ou meritocracia. Quanto mais eu fizer, mais eu recebo. E isso, muitas das vezes, acaba nos levando a carregar fardos que nós não deveríamos carregar. A gente acaba entrando em situações que nós não deveríamos entrar. E todas essas coisas não nos levam à alegria, porque a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso prazer está em Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus ou nos afasta de Deus não vão nos dar uma alegria eterna. Não vão nos levar para um lugar de contentamento, que Paulo fala que ele sabia o que era comer bem, comer mal, dormir bem, dormir mal, viver em lugares de luxo ou não, mas independente dessas coisas, ele aprendeu a se contentar no Senhor. Então, quando você está contente no Senhor, você é capaz até de mudar a atmosfera da onde você vive, a atmosfera do ambiente ao qual você está inserido. Quando você não tem o seu trabalho como um Deus, a sua faculdade como um Deus, os seus relacionamentos nos lugares onde Deus habita, sabe? Você é capaz de transformar esse lugar, porque Deus está acima dessas coisas. Agora, se você está tendo esses lugares como o seu refúgio, você vai estar sempre sujeito ao que está acontecendo ali. Então, uma das coisas que ele continua dizendo aqui é que nós não podemos nos aceitar conselho dos ímpios, nem aceitar a conduta dos pecadores, sabe, participar da roda dos escarnecedores. Porque se você não tem Deus como centro, o conselho de todo mundo vai te afetar. O conselho de todo mundo é bom, a opinião de todo mundo é maravilhosa, e você vai entrar em um turbilhão de emoções que você não vai conseguir lidar com essas coisas. Porque todo mundo que te dá conselho você aceita, todo mundo que te dá conselho você leva em consideração. Todo mundo que tem uma palavra, você toma aquilo para si. Você se assenta na roda de todo mundo, você é acessível, então todo mundo tem acesso a coisas muito íntimas da sua vida. Você muda a sua conduta de acordo com quem você está sentado. E muitas das vezes essas pessoas estão zombando do seu Deus, do Deus que você serve nos domingos, que você serve na sua vida, que você serve com sua câmera, que você serve com seu instrumento. E como você está ali naquele ambiente e você não tem Deus no centro da sua vida, como epicentro da sua vida, você não consegue mudar a atmosfera, mudar a conversa, mudar o ambiente. Então você fica sujeito a essas coisas. Então quando o ímpio, quando alguém está feliz com você, você fica feliz. E quando alguém está triste com você, você acaba ficando triste também. Só que nada disso está partindo de um lugar onde Deus é o centro da sua vida. Então quando Deus ele é o centro da sua vida, as coisas externas não te abalam. Você pode até ficar triste, você pode até ficar momentaneamente instável, emocionalmente instável, como eu estava ontem, mas são coisas passageiras. Por quê? Porque o Senhor ele também envia pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para te direcionar. Então, não ache que se você abandonar aquelas amizades, abandonar aqueles ambientes, você vai ficar sozinho. Você não vai. O Senhor ele vai enviar pessoas para estar te ajudando, para estar te aconselhando. E você, quando você está próximo de pessoas que têm Deus como centro, e você está buscando ter Deus como centro, como sua fonte de alegria e felicidade, você é como árvore plantada à beira do rio. E você dá os frutos nas estações corretas. Você floresce na estação correta e você dá os frutos nas estações corretas. Quando você está rodeado de pessoas que não têm Deus como centro da vida delas, você vai acabar entrando em uma ansiedade onde você vai querer produzir as coisas na hora errada. Você vai querer produzir e satisfazer a alegria e a vontade dos outros.
Só que os outros, eles não respeitam o seu tempo de florescer, eles não respeitam o seu tempo de maturação, eles não respeitam o seu tempo de entender aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque o mundo está cada vez mais rápido, acelerado. Então, o mundo quer um resultado logo, para ontem. E Deus não. Deus ele quer que você seja como uma árvore que enraiza, sabe? Suas raízes vão cada vez mais profundas. Aí você vai florescer, você vai frutificar, você vai parar de dar frutos. Suas folhas vão embora no inverno, depois vão voltar outra vez, um ciclo saudável. Relacionamentos saudáveis, né? Geram ciclos saudáveis. E isso é prosperar. Prosperar não é você ele diz aqui, né, que tudo que você faz prospera. Então prosperar não é você dar frutos o tempo todo, o ano todo. Prosperar é você dar os frutos nas estações corretas. É você viver todas as estações da sua vida. Entender todos os processos da sua vida. E sair dali íntegro. Sabe? Então, ele diz que os ímpios são como palha. Os ímpios, eles estão sempre frutificando e de repente morrem. Os ímpios estão sempre frutificando e de repente vem um vento e tomba. Por quê? Porque eles não têm raízes profundas. Então nós precisamos estar rodeados de pessoas que têm raízes profundas, que estão frutificando nas estações corretas, florescendo nas estações corretas, e a conduta dos ímpios não pode nos influenciar. Então ele diz que o Senhor, ele aprova o caminho do justo. Então, o nosso caminho, as coisas que nós realizamos na nossa vida, precisa ser aprovada primeiramente por Deus. Então, se a sua conduta, a forma como você fala, como você age, a forma como você se dirige aos seus pais, aos seus irmãos, à sua namorada, à sua noiva, à sua esposa, eu vou casar com a mulher mais linda desse mundo. Então, se a sua conduta é aprovada diante de Deus, muitas das vezes você não precisa da aprovação das pessoas que estão ao seu redor, porque voltou. Então, nós precisamos ter essa conduta aprovada por Deus, porque o Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio é perecer. Então, queira ser aprovado por Deus, esteja rodeado de pessoas que estão buscando o Senhor também, esteja rodeado de pessoas que estão amando o Senhor, que estão plantadas à beira do rio. Esse foi o Salmo 1. Em breve nós voltamos com o Salmo capítulo 2. Um Salmo 2, né? Salmo não tem capítulo. Mas é isso aí.